Gente, deixa eu contar um babado pra vocês que eu não consigo entender como tem pessoas que ainda não estão por dentro desse assunto. Tudo bem, eu entendo que a falta do X, do Twitter aqui no Brasil, né, que foi de arrasta pra cima, pode ter contribuído com essa falta de informação do povo. Não tem Twitter, mas tem Instagram. O povo tá postando lá no Instagram, gente. É o assunto mais comentado, é o buchicho, é o babado, é a confusão, é a gritaria da gringa. Então eu vim aqui contar pra vocês, aí o que eu fiz? Peguei várias postagens do Instagram, organizei certinho, porque tem várias camadas nesse babado, nessa fofoca, de trazer aqui pra vocês ficarem por dentro. Vou fazer esse favor pra vocês. Então bora, que não é passado, é babado? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Derek, meu Deus. Explicando toda a confusão envolvendo o Diddy e a indústria americana. O nome desse cara eu leio como Diddy. Já vi outras pronúncias. Então, se eu estiver pronunciando errado, não se preocupa que vai ter outros produtores de conteúdo aqui que barbarizam no inglês e aí eles vão falar certo, tá? Então, desconsidere isso. Seu Serruela! Na foto, você já vê várias celebridades, artistas, cantores que possivelmente estão associados a todo esse buchicho. Tem artista que dava mensagens subliminares, entre linhas, assim, diretas nas suas músicas. E tem artista que já ia com a boca no trambolho e resolveu falar. Só que assim, ninguém dava importância para que as pessoas falavam. Por exemplo, o Kanye West, ele falava explicitamente o que estava acontecendo. Só que ninguém dava importância, todo mundo tirava ele como louco. Algumas pessoas associam sumiços de artistas como cala a boca. Por exemplo, Michael Jackson abriu a boca, morreu, do nada. A boneca aqui, o avião dela caiu com nada. E aí, então, tipo assim, a gente começa a entender que muitos não falavam explicitamente com medo de tomar um chá de sumiço. Chocada. Mas vocês vão entender com o decorrer, tá? Vamos lá? Próxima. Aqui tá falando o quê? Que ele era dono da gravadora Bad Boy. Por que é importante saber disso? Porque ele, por ser dono de uma gravadora, ele trabalhou com muito artista, muito cantor, fazendo com que esses cantores tivessem uma ascensão, que tivesse a carreira que eles têm hoje. Ele foi acusado de tráfico humano e assédio. A primeira pessoa que denunciou foi Cassandra Ventura, que também vai ser mencionada como Cassie, tá? Então nos posts aqui, quando falar de Cassie, tá falando de Cassandra Ventura. Outras 3 mulheres também o acusaram de assédio e má conduta. Cassandra chegou a um acordo e retirou suas queixas. Eu tenho uma teoria. Talvez essa mulher não tomou chá de sumiço porque ela precisava retirar a queixa. Uma vez que uma pessoa abriu uma queixa, nos Estados Unidos a gente sabe como funciona a polícia e as investigações. Se foi aberta a queixa, tem que começar as investigações. Se a pessoa retira a queixa, não tem investigação certa. Só que o que eles não contavam é que as outras vítimas, elas não tiraram a investigação. Elas seguiram em frente e as investigações continuaram. Você tá entendendo? Por exemplo, Cassandra denuncia. Se ela toma chá de sumiço, a queixa fica lá. E a investigação começa. Aí eu acho que entraram no acordo. Ó, a gente paga tanto pra você e você tira a queixa. E outra, se você não tirar a queixa, você já sabe o que vai acontecer, né? Você tá ligada, né? Então não dava pra sumir com ela, pra ela desaparecer do mapa. Então, tipo, meio que ela deu sorte por ter feito a queixa. Fonte. Não foi preciso. Todo mundo que falava desse rapper, ninguém dava importância. Só que quando ela denunciou as agressões e os assédios, também apareceu uma gravação de um hotel, de uma câmera de segurança, onde ele agredia fortemente a esposa. Aí, devido a essa agressão, a esse vídeo e as outras denúncias de outras pessoas, começaram a dar credibilidade a esse assunto. Aí começaram as investigações e aí que a casa caiu pro rapper. Esse Dwayne Keith D, que mais pra frente só vai ser referenciado como Keith, ele foi preso e ele disse pra polícia que o Diddy, ele pagou pra matar Tupac. Então, ou seja, o rapper Diddy tinha relação com gangues. Por isso explica o medo do povo de abrir a boca, de falar explicitamente sobre alguns assuntos que eles sabiam, assuntos internos que eles sabiam, e não podiam falar assim pra mídia ou falar escancaradamente porque eles tinham medo. Ó, em documentos, Diddy é mencionado 77 vezes por seus pseudônimos, incluindo Puff, Puff Daddy, Puff e Sam Cubs. Então, tipo assim, tinha várias denúncias, incluindo diferentes nomes, que se referia a Diddy. Agora aqui a gente vai entender o porquê Justin Bieber tá nessa história, tá nesse rolo todo. Primeiramente, o rapper, ele tentou a guarda legal de Justin, porque ele tinha a guarda legal do Usher.
que inclusive foi o Usher que indicou o Justin Bieber para Diddy. Em 9 de novembro de 2009, Diddy revela que passaria 48 horas com Justin Bieber em sua casa. Até aí tudo bem. Nesse vídeo, Diddy dá um carro de presente ao Justin Bieber com falas: "Não podemos revelar o que faremos, mas é definitivamente o sonho de um jovem de 15 anos." E essas falas só se tornaram meio que problemáticas pelas coisas que começaram a aparecer, as evidências, as suposições, através, por exemplo, de uma música que Justin fez. Justin, ele começa a dar indiretas sobre esse assunto. Ele começa a meio que direcionar as pessoas para entender esse assunto. Inclusive, Kanye West, ele fala que recebeu uma ligação de Justin, onde que Justin estava com medo dele ser a próxima pessoa a assumir. Aqui, Usher tinha 15 anos, mais ou menos. E o rapper, ele tinha a guarda legal de Usher. Esse rapper, ele era muito conhecido pelas festinhas que ele dava. E aí Usher presenciou isso tudo de perto. E uma vez ele afirmou: "Tive a chance de ver algumas coisas. Não sei se conseguiria me entregar e até mesmo entender o que estava vendo. Foi muito selvagem." Aí essa palavra selvagem tem relação ao nome das festas que ele dava. Foi louco. Havia coisas muito curiosas acontecendo e eu não entendi. Agora me fala, eu não consigo entender uma coisa. Por que o Usher, que também pode ter passado por casos de pedofilia, que é o que estão supondo aqui, ele resolveu indicar outra adolescente? Eu não consigo entender isso. Se, tipo assim, já era ruim pra ele, por que ele indicou outra adolescente pra isso? Talvez era assim: "Ô amiga, se você quer realmente ser famoso, eu conheço um cara que vai te alavancar, mas você tem que pagar um preço pra isso." Ou será que Justin Bieber foi sem saber do que estava por vir? Não se sabe. Aí tinha uma trindade do mal, que era composta pelo Diddy, Kelly e Jay-Z. E aqui que entra algumas especulações de que a Beyoncé estava ciente de tudo que estava acontecendo. E teve um artista que fez uma música relacionada a Ela Sabe. Não se sabe se essa música faz menção a Beyoncé ou a Mariah Carey, mas vou chegar nesse assunto. A mesma acusação que hoje Diddy está sendo investigado e acusado é a acusação que prendeu o Kelly. Como o Jay-Z estava andando com os caras e, tipo, não estava sabendo de nada. Era amigo dos caras, best friend dos caras, como a... Ai, qual é o nome dela? A Nicki Minaj. Como a Nicki Minaj se referiu a Jay-Z. Em uma entrevista, a Nicki Minaj falou assim do Jay-Z: "Cadê os seus best friend?" Será que Jay-Z não sabia de nada? Será que a Beyoncé não sabia de nada? Porque a Beyoncé, Jay-Z, outras celebridades apareciam em fotos dessas festas que ele fazia. E como você tá lá nessa festa e você não sabe de nada, entendeu? Aí aqui, ó, Kanye West era muito amigo desse trio, dessa trindade do mal. Mas com o tempo ele foi se afastando. Por que será que ele foi se afastando? Será que é porque ele começou a ver as coisas com próprios olhos e entendeu que aquilo não era pra ele? Que isso que as pessoas acreditam que o Jay-Z deveriam ter feito? Se ele sabia dos babados, o que ele deveria ter feito? Se afastado. Por que ele não se afastou? Eu não sei! Será que ele era conivente com isso? Será que ele participava disso? Diddy foi preso e acusado de tráfico sexual, associação ilícita e promoção de prostituição. Caso seja julgado culpado das 3 acusações, ele pode ser condenado à prisão perpétua. Então tá vendo? Ele já tá preso por essas acusações, só estão terminando as investigações. Bom, aqui eu já dei um resumo do que tá acontecendo. Agora eu vou trazer alguns vídeos que fica aí para assistir, porque o assunto é babado, é intrigante, é curioso e você não pode perder. Depois não fala que eu não te avisei. Vamos falar do caso do Diddy, porque tem muita coisa pra falar. Diddy, né? Diddy. Ó, coloca a língua assim, ó. Diddy. Você consegue, vai. Diddy. John Combs, ou Diddy, ou Puff Diddy, ou P. Diddy, ele tem vários nomes. Aqui, gente, a Kesha, aí começa os bafões, gente. A Kesha, ela tinha feito a música do TikTok, só que ela elogiava o P. Diddy nessa música. Com o tempo, ela foi e mudou a música. E em vez de elogiar, ela falou um palavrão pra ele. Ela falou, fuck you, P. Diddy. Foda-se, Diddy. Ele é um rapper americano, produtor musical e executivo da música. Há muitos anos. Ele tem 54 anos e foi o responsável pelo descobrimento do Usher, do Biggie, Mary J. Blige, enfim, de vários cantores famosos. Ele é dono de uma gravadora chamada Bad Boy. E ele tá sendo acusado de tráfico humano, abuso, assédio
Entre muitos outros crimes. Muitos. Só que vocês não estão entendendo o poder que esse cara tem no mundo da música e no mundo. Tem E no mundo, meio que tipo assim, uns servicinhos aí. teorias que dizem, inclusive, que foi ele que mandou o Michael Jackson. Também tem envolvimento da Alisha e o ex-líder de Aí, dessa Alisha, ela não fala aqui, mas tem vídeo que fala sobre. E eu trouxe pra vocês. Sim, eu tive esse trabalho. uma gangue americana. Disse que ele pagou R$1 milhão pra o Tupac. O Kef, lembra daquele Kef lá? Então. The industry know at one time Pac and Puff was like this. Tem umas teorias que dizem que, na verdade, eles eram amantes. Inclusive, o Diddy tem uma tatuagem com a cara do Tupac no corpo. Inclusive... Eu não tinha entendido aquele vídeo porque ela fez o favor de não traduzir, achando que a gente tem o inglês completo, o inglês avançado. Então, Fefe, por favor, na próxima vez que você colocar um vídeo em inglês, você, por favor, traduz pra gente, tá? Mas o que deu a entender é que quando o cara faz assim, ele tá querendo falar relacionamento. Então, tipo, a indústria musical, todo mundo sabia que eles tinham um caso, entendeu? Fiz esse favor pra mim e pra vocês. Aí ela vai falar, inclusive o Eminem já tinha falado sobre isso em uma música. Olha lá. Descansa em paz, Biggie e Peck. Vocês dois deveriam estar vivos. Mas não quero treta com ele. Ai, tá vendo? Mas eu não quero treta com ele. Ele não menciona quem. E ele vai deixando subliminar na música. Porque ele pode me matar. Que nem fez Keef. Fez. Lembra? É David, né? David Keef, o nome dele. Mas, enfim, existem vários casos de denúncias de abuso por conta dele, por parte dele. Que quem fez a primeira queixa, começou com todo esse expose, foi a ex-mulher dele, a Cassandra, mais conhecida como Cassie. Que Mais conhecida como Cassie. Não esqueçam disso, que é importante lá na frente, tá? disse que o Diddy forçava ela a ter relações sexuais com outros homens. Lembrando que ele gravava tudo isso, tá? A polícia invadiu a casa dele agora e pegou todas essas fitas. Ele gravava, não gravava, tipo, com o telefone. Ele tinha equipe de, tipo, iluminação, câmera, som. Agora, que equipe de profissionais se submetiam a isso, gente? A gravar uma pessoa sendo assediada. Não consigo... Tipo, como tem seres humanos? Tipo assim, se ele é ridículo, se ele é um monstro, essa equipe pra mim é monstro igual. Essa daqui é a ex-esposa dele, é de 1994 a 2007. E ela teve uma morte bem esquisita e muito do nada, porque a Mona tava no auge dos seus 47 anos, muito bem de saúde, e do nada, misteriosamente, faleceu de pneumonia. Muita gente acha que essa morte aqui foi encomendada, porque ela sabia demais. Então aí que eu falei, se a Cassie não tivesse denunciado, ela poderia ter sumido também. Como ela denunciou e precisava que ela tirasse a denúncia para que as investigações não começassem, aí ela não teve chá de sumiço. Uma das ex-esposas dele denunciou, mas depois retirou a queixa porque ele pagou ela. Mas esse vídeo aqui permanece, porque uma vez postado na internet, tá pra sempre. Also Cassie for holding me down in the dark times. Enfim, já dá pra ver um pouco do Viu que ele agredindo ela brutalmente? Então só deram importância porque todas estavam falando, porque tinham esse vídeo que, tipo, meio que confirmava o que elas realmente diziam a respeito das agressões e assédios que as mulheres sofriam. caráter dele. Mas vamos agora para as freak-offs. O que eram Eram as festas, as né? freak-offs? Eram festas muito conhecidas, com muitos famosos, como, por exemplo, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Kim Kardashian, Alicia Keys, enfim. Que envolvia muita droga, violência, óleo de bebê. Sim, vocês ouviram certo. A polícia apreendeu 1000 frascos de óleo de bebê na casa do Diddy. Enfim, ele fazia essas festas e no final das contas ele usava tanto da fama, tanto quanto do poder, dinheiro, pra abusar e depois chantagear essas pessoas. Tanto pra elas não contarem, quanto pra... Ele tinha vídeo dessas pessoas cometendo crimes. E as pessoas, inclusive, Então, desculpa cortar aqui, mas rapidinho. Então, tipo assim, as pessoas, alguns artistas supostamente participavam desses crimes, porque bebiam lá, se dopavam, fazia uso de drogas, e tipo assim, entrava nessa onda de assediar, e aí uma vez que você participou do crime, ele tinha a prova contra você, então você tinha que ficar calado. Então você tinha que fazer aquilo que ele queria. E em contrapartida, outras pessoas também eram vítimas desse assédio. Mas aí, muitas das vezes elas eram vítimas porque elas tinham interesse em ascensão nas suas carreiras, entendeu? Então todo mundo ficava na mão dele. associavam ele com o Jeffrey Epstein, que eu acho que vocês sabem quem é. Was running some kind of Epstein type deal where he was
filming everybody. Reaction. Algumas mulheres bebem água nas festas. Se você não tiver o que precisa, elas vão embora. Water at parties. If you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Tem que manter elas lá. Right. You need locks on the door. Botar cadeado nas portas. Aí o apresentador, sou um pouco perigoso agora, né? É um pouco excêntrico, mas é bom. Tipo assim, então, ou seja, elas estavam lá forçadas, ou porque colocavam coisas na bebida delas, ou porque realmente trancava a porta. Uma vez que você entrou, você não vai sair. Pra vocês terem ideia do babado, ele está em vigilância suicida, tá? Porque tem chance dele tirar a própria vida. A parte 2 eu não tinha visto ainda, então eu vou ver aqui em primeira mão com vocês, tá? Já falei do Diddy no primeiro vídeo e depois eu vou fazer um vídeo lá no Deixa Falar no meu canal no YouTube sobre, mas enfim. Nem sabia que ela tinha um canal. Nisso que caiu o Diddy. Quem veio junto foi o melhor amigo dele, o Jay-Z, marido da... Então, ele ainda não caiu, pelo que eu sei. São só suposições em cima deles, porque ele fazia parte da trindade do mal. E se 2 foram acusados, como ele é terceiro ali, é inocente. Então, esses que estão teorizando. Mas enfim, o Diddy tem um melhor amigo, que é o Jay-Z, e o Jay-Z é produtor musical. E quando a nossa querida Riri foi descoberta, ela tinha apenas 16 anos de idade. Pra quem não sabe, ela é de Barbados. E basicamente de acordo com a Jaguar Wright, que também falou sobre o da ex-esposa do Diddy, lembra do primeiro vídeo? A Rihanna foi levada para um quarto de hotel de madrugada para cantar para um produtor musical. Ele se apaixonou por ela, tipo, achou ela maravilhosa e levou ela para os Estados Unidos sem os responsáveis, sem agente, sem nada, lembrando que ela era menor de idade. E que vem toda a questão que estão falando que ela foi traficada para os Estados Unidos. E depois de terem ficado 15 horas numa sala e ele pressionando ela para assinar o contrato com a gravadora, Jay-Z falou basicamente que não ia deixar ela sair sem assinar. Tinha 2 maneiras dela sair dali, ou pela porta com o contrato assinado, ou pela janela. Pela janela, ela não sabe voar, né, gente? Até então a gente sabe que ela barbariza na música, mas ela não sabe voar. Ela não tem esse dom de voar, né? Então vocês sabem que jogar pela janela... Mas aí ele disse algo sobre uma janela e a porta, não? Ah, ele disse de você sair daqui. Ou pela porta com o contrato assinado, ou por essa janela. E estávamos no 29º andar. Ah, eu não vi aquela parte, mas eu não vou voltar porque aqui no Instagram, aqui pelo computador, não dá pra voltar, não. Se você quiser ver, assim como eu, a gente volta depois. E aí que vem a teoria de que é por isso que ela não lança mais música, ela pegou ódio desse meio musical. Esse aqui é a capa do último álbum dela, o Ente, que, enfim, falam que é essa criança aqui que... Enfim. E a gente vai pra outra parte muito triste. Gente, associem muito o caso dele com pedofilia, que é isso que tá relacionado ao Justin Bieber, tá? Quando Justin Bieber lançou Yummy, ninguém entendeu muito bem, mas eu já tinha falado aqui pra vocês que tinha relação com essa questão de abuso infantil e como ele era visto como comida e para satisfazer desejos de pessoas bem mais velhas do que ele, de fato, homens predadores. E a gente vê que quem tá Gente, ela explica muito bem, ela tinha visto esse vídeo. quem tá servindo essas pessoas mais velhas são crianças. Tá, esse carrossel aqui que eu peguei do Pop Zone, do Instagram Pop Zone, ele vai falar um pouco sobre essa relação do clipe Yummy e sobre Justin Bieber e supostamente a denúncia de pedofilia que ele sofreu. Justin senta em uma mesa com John Podesta, que é um homem envolvido num escândalo de pedofilia do Pizzagate, que girava em torno de uma pizzaria, entendeu? Então esse cara, ele tá sentado nessa mesa. Um cara que estava envolvido no caso de pedofilia. O Justin divulgou a música postando uma imagem com uma pizza. Então, tipo assim, ele escreveu Yummy, que significa delícia, com formato de pizza, trazendo menção, referência ao cara que estava envolvido com pedofilia. E aí, para finalizar, é servido um prato com o rosto de Justin ainda criança, acompanhado da palavra delícia. Será que a palavra delícia era usada pelo Diddy? Ai, nossa, você é uma delícia. Será que era isso? Eu acho que sim.
Justin Bieber já contou em sua igreja, a história de um menino que foi abusado na indústria da música e que decidiu se afastar por causa de seus empresários. No entanto, muitas pessoas acreditam que essa história é sobre ele mesmo. Quando Justin Bieber tinha apenas 15 anos de idade, vocês lembram que ele assinou o contrato com a gravadora do Usher? Só que o Usher é meio que do Diddy. Tipo assim, o Diddy fez a carreira do Usher, então o Usher sempre tava com o Diddy, fazia tudo que ele mandava. E o Diddy, é Diddy que fala, o Diddy tinha a guarda dele, tá? Isso eu já falei aqui pra vocês. Tá vendo como é importante eu ter trazido todo o babado, né? Valorizem o meu serviço. E o Usher deixou o Justin durante 48 horas sobre a guarda do Diddy, porque o Usher tinha a guarda do Justin. Basicamente, Oxe, isso aí eu não sabia. Essa informação aqui é nova pra mim, que o Usher tinha a guarda do Justin. Gente, que bagunça. Que pais são esses que dá a guarda do filho assim pra outra pessoa? isso. 48 hours, he's with me. So we gonna go full, buck full, crazy. Ah, aí tem isso aqui que eu já tinha visto. A gente vai ficar 100% louco. Lá naquela postagem não tava escrito isso. Como assim uma criança vai ficar 100% louca? What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? Pegar algumas garotas? O Justin tinha 15, o Diddy tinha 40. De acordo com essas suposições, o Justin era abusado e era obrigado a fazer coisas que ele não queria. Inclusive, tem até uma situação onde o Diddy começa a questionar o Justin por que ele não quer mais andar com ele. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me, through all my, Ai, gente, eu tenho um problema na leitura. É rápido assim, vai com calma. Vou ter que voltar. Que ódio. Ai, vou voltar, vai demorar muito. Vou ver aqui no meu celular. Eu não entendi direito o que ele falou, porque a tradução pra mim não fez muito sentido. Mas deu a entender que, tipo, o Justin falou pra entrar em contrato com ele por meio de parceiros. Tá vendo? partners and whatnot. But Mas you never você nunca pegou o meu número, então. got my number, so. Uhul, ok, entendi. Okay. My number? Quer meu número? Gente, percebe que o Justin ele tá meio, tipo, tenso, assim, falando meio que gaguejando, querendo fugir da ocasião? Yeah. Tell you my number. Sei lá, dá pra ver que ele tá desconfortável. Sim. Me perdi numa festa do Diddy. Ai, isso aqui também é tipo Lost myself at a Diddy party. Não sabia que era assim que acontecia. Eu estava lá por causa de uma nova Ferrari, mas me custou mais que minha alma. Eu não tinha visto isso. Aquele carro lá que ele ganhou era uma Ferrari. Eu vi depois aqui. E aí ele fala que Eu tô perplexo. Eu fiquei, Ave Maria, babolizada. ele tava lá por conta de uma Ferrari, que é exatamente aquela que aparece naquele vídeo no início. Enfim, e tem um vídeo do Justin realizando uma prática com Ai, eu ouvi essa babado, mas eu não vi esse vídeo. Ela não vai mostrar com certeza que ela não quer ser banida. outra pessoa. Enfim, eu não vou falar dessa parte aqui. Eu vou falar. Ontem um amigo meu sabia desse assunto, né? Pelo menos de todos que estavam reunidos, um sabia. E ele falou que viu um vídeo onde o Justin estava supostamente fazendo um ato sexual oral. E vem alguém filma. Aí ele levanta assim, que é no Diddy. Aí ele pega e meio que empurra a câmera. Era esse vídeo. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Mas é isso. Ai, será que eu vou achar? Eu vou pesquisar, mas eu não vou trazer aqui não. Tem muita história, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas vocês sabiam, me deixem saber aqui nos comentários. Tá vendo, gente? Oi? Tá vendo como o povo é esperto? O povo tá tudo colocando por parte. Por quê? Porque isso tá engajando horrores na internet. E eu tô vindo aqui trazer todo o bafão pra vocês. Espero que vocês valorizem isso. Tá? Porque eu não tô fazendo picado, não. Então, por favor, valorize isso. Não me deixe estressado, não. E o Kanye West que sempre tentou avisar sobre todo esse lance do P. Diddy e tudo que acontecia em Hollywood, como essa indústria tava tomada pelo mal e ninguém nunca escutou o mano. Talvez o povo achava ele doido porque ele relacionava isso à religião, entendeu? Ó, para mostrar que Deus é melhor que o diabo. O diabo pegou todos os produtores, os músicos e os designers. The producers, the musicians,
Levou todos nós para Hollywood, levou todos nós para New York, para perseguir uma vida de ouro. Literalmente assinou um contrato para vender nossas almas. Então ele estava falando sobre pacto e ele relacionava isso à igreja. Aí o que aconteceu? O povo achava, tá maluco, gente. Não, nem dá ouvido para o que ele tá falando. Eles têm contrato por aí que diz, você não pode dizer Jesus. Quando estávamos trabalhando nesse álbum, as pessoas iam ao estúdio só para dizer Jesus o mais alto que conseguisse. Você pode dizer Jesus no estúdio de Ian Kennedy. Pois é, todo mundo tirava ele pra louco. E agora, tá todo mundo entendendo que ele sempre tentou avisar. Então, agora que vocês entenderam todo o enredo, todo o contexto, do porquê que ele foi preso, porquê que algumas pessoas estão associadas a isso, eu vou começar agora a pôr os vídeos que se trata, por exemplo, das músicas que tinham indiretas, tá? Agora eu vou colocar aqui o clipe do Eminem e a letra do Eminem, para vocês verem aquela parte que ele deixava uma mensagem subliminar. Mais uma vez eu vou pausando, porque senão a música, o YouTube vai pegar os direitos autorais. Vamos lá? Podemos dizer que eu sou como um rapper. Aí ele fala com um P só, abusador. Tenho tantos CACs, abusos sexuais. Deve ser uma abreviação para isso. Espera, ele soletrou a palavra rapper e esqueceu um P. Aí aqui, tá vendo? P ele tá relacionando a P. Diddy. Aí ele fala que ele fez isso, entendeu? Então ele fala de rapper sem um P, que é estrupador, né? Aí ele fala sobre abusos sexuais. Aí ele fala P, que se relaciona a P. Diddy, e fala ele fez isso. Tá vendo como ficou mais babado? Aí descanse e paz, Bid e Peck. Vocês dois deveriam estar vivos. Eu tenho que ficar pausando. Mas eu não estou tentando brigar com ele. Com ele, vocês sabem quem era, né? Porque ele pode mandar alguém me matar, tipo Kif D, pegue ele. Viu? Kif D, que tipo, é o que Kif D falou que ele mandou fazer por $1 milhão. E essa é a única maneira de você matar. Aí, tipo assim, agora todo mundo tá associando a essas letras, a relação a esse bafo todo, entendeu? Que artistas estavam tentando mandar uma mensagem através das suas músicas. Gente, se vocês achavam que não tinha mais babado, tem mais babado. Ó, esse cara aqui, ele vai falar sobre a música She Knows. Aí eu falei, ai, de novo, ai, não aguento mais, não vou ouvir não. Aí, tipo, eu falei, quer saber, eu vou ouvir pra ver se ele fala alguma coisa diferente. Gente, ele fala horrores de coisas que eu não tinha visto ainda. Uma das músicas mais macabras de todas, e realmente tem muita coisa estranha nela. A letra, teoricamente... Porque ele vai mais profundo no que os outros estão falando. Todo mundo tá falando, She Knows se referencia a Beyoncé ou a Mariah Carey, por elas saberem, e acabou por aí. Não, ele vai mais a fundo. Explica até o Michael Jackson. Vamos direto ao ponto. She Knows, o nome da música, em português significa ela sabe. Aí ele põe a melodia. Presta atenção na melodia, eu vou dar uma pausa, mas eu vou soltar de novo pra vocês entenderem a melodia. Aí eu vou cortar essa parte da melodia, porque senão vão derrubar meu vídeo. Já a melodia da música é bizarra, porque ela é um sample de uma outra música chamada Bad Things, de uma banda chamada Cult. Banda Cult, Bad Things. Então a melodia é igual. Acontece que a música Bad Things do Cult também tem um sample, e é o sample dessa música que é bizarro. Eu não sei o que é sample, só sei que achei que ficou muito alta essa parte. Esse sample veio de Jonestown, uma cidade que era basicamente uma seita, um culto construído pelo Jim Jones. O Jim Jones foi esse líder de uma seita que criou essa cidade na Guiana, convenceu uma galera dos Estados Unidos a mudar pra lá. Só que, como todo líder de seita, o Jim Jones, na real, era um ditador que extorquia as pessoas. Violentava, ele falou. As autoridades ficaram sabendo disso, e no dia que eles invadiram Jonestown para livrar as pessoas, o Jim Jones fez todo mundo beber
gente acreditava que Bebê veneno. Acho que eu posso falar veneno aqui, né? Pelo amor de Deus. esse era o maior sacrifício em massa da história, mas hoje em dia já se sabe que muita gente não sabia o que estava bebendo e muita gente foi forçada a beber veneno. Então, no fim das contas, não foi um sacrifício, foi um massacre. O resultado Massacre, vocês entenderam, né? foi essa música super pesada, com um clima super ruim, que o J. Cole resolveu fazer um sample de uma música chamada Coisas Ruins, de uma banda chamada Cultus. Agora vamos falar da letra. Segundo o J. Cole, a música é sobre as tentações da fama em contraste com a fidelidade que ele deve à esposa dele. Ele diz que toda vez que ele faz show, que ele vai pras festas, ele é apresentado com muita tentação, e a esposa dele sabe, she knows, que ele tá traindo ela em festas pós-show e etc. Só que tem uma parte muito curiosa dessa música que não casa com essa explicação, que Então aqui She Knows não se trata nem de Beyoncé nem de Mariah Carey, pelo que eu entendi. Se trata a esposa dele que sabia que ele participava, ele cedia às tentações da indústria e traía a esposa dele. Quem? O cantor dessa música, né? Eu esqueci quem é, porque, gente, eu tenho uma memória muito fraca para nome, ainda mais nome em inglês. Tá vendo? e deixa as pessoas entenderem que, na verdade, isso é uma música que expõe os podres da indústria musical. No meio da música ele fala: descanse em paz, Aaliyah, descanse em paz, Left Eye, Michael Jackson, eu vou te ver no dia que eu morrer. Você já deve saber quem é a Aaliyah nesse ponto, aquela moça que foi casada com Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Eu achava que a Lia era a cantora, ela não era cantora, não. R. Kelly, que hoje tá preso, inclusive, por abuso. Ele casou com ela quando ela tinha só 15 anos, e ela A Kelly era um dos participantes da tríade do mal lá, né? Vocês lembram que era R. Kelly, Diddy e Jay-Z. denunciou ele por abuso de todo o casamento. Depois que a Aaliyah separou do R. Kelly, o Jay-Z se apaixonou pela Aaliyah, mas ela se apaixonou pelo Dame Dash, que era melhor amigo do Jay-Z e também o sócio dele na Rockefeller, a gravadora que eles tinham juntos. O Jay-Z morria de ciúme da Aaliyah com o Dame Dash, e todo mundo sabe disso. No início Eu não sabia. dos anos 2000, a Aaliyah tava fazendo muito sucesso. Ela era a It Girl do momento, ela tava em muitas capas, ela tava em muitas publicidades, e muitos dizem que ela seria maior do que a Beyoncé hoje. Seria porque, em 2001, o avião dela caiu e no acidente ela faleceu. 6 meses depois que a Aaliyah faleceu, o Jay-Z lançou o The Best of Both Worlds, um álbum com o R. Kelly, que ele sabia que tinha a da moça que tinha acabado de morrer. Isso, obviamente, pegou muito mal, e o Dame Dash e o Jay-Z brigaram de vez. Atualmente, as pessoas estão começando a ligar esse acidente ao Jay-Z, porque parece que tem muita coisa bizarra nesse acidente de avião. Parece que a Aaliyah foi colocada no avião à força e dopada, e parece que o cara que foi contratado para pilotar o avião nem era piloto. Nesse caso, então, o J. Cole tá fazendo essa referência à Aaliyah na música, dizendo que ela sabia, she knows, e por ela saber demais, ela foi eliminada pelos chefões da música. Mas pra mim, o mais bizarro é a parte da música. Ai, ela sabia. Então se referia a Lia, que ela sabia demais. Então foi o quê? Um cala-boca. Essa teoria faz muito mais sentido. Passada. Que fala sobre o Michael Jackson. O Michael iniciou uma guerra contra a Sony Music logo depois da morte da Aaliyah no início dos anos 2000, porque, segundo ele, a Sony não estava deixando ele controlar as próprias músicas. Uma coisa bem parecida com o que rolou com a Taylor Swift agora há pouco. No centro das suas críticas estava o ex-CEO da Sony, o Tommy Mottola. O Tommy Mottola casou com a Mariah Carey quando ela era muito jovem, mas ele... Gente, eu queria seguir ele pra saber mais sobre a música pop, sobre as questões pop, mas esse vídeo foi repostado pela Gossip do Dia. Nem sei ler isso aqui, gente. É Gossip. Não estão mais juntos hoje. O Michael Jackson falava abertamente e literalmente que o Tommy Mottola era o diabo encarnado, que ele cometia muitos crimes muito mal. And Tommy Mottola is a devil. Disse que quando a Mariah finalmente se divorciou do Tommy, ela foi chorando pro Michael Jackson pedir ajuda porque o Tommy tava grampeando o telefone dela, perseguindo ela e controlando a vida dela. Em 2002, essa guerra do Michael Jackson com a Sony teve um fim quando o Michael conseguiu reaver o controle das músicas dele, e todo mundo diz que a Sony ficou furiosa com o Michael Jackson desde então. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it. Agora a gente volta a falar um pouco do Kanye, porque o Kanye foi uma das pessoas que mais recentemente falou pra mídia que o Michael Jackson foi chefões da música, que não foi um acidente. Obviamente nós tratamos o Kanye West como maluco, mas a verdade é que na época da morte do Michael Jackson, muita coisa bizarra aconteceu, muita coisa curiosa aconteceu, e tem muita entrevista que tá até hoje na internet de pessoas próximas do Michael Jackson que são bizarras. A LaToya Jackson, irmã do Michael Jackson, por exemplo, deu uma entrevista na época que ele morreu dizendo que ele dizia pra ela que ele se sentia perseguido e que ele tinha medo. O filho do Michael Jackson também disse no julgamento do médico do Michael Jackson que o pai dele passava horas no telefone gritando e brigando com pessoas da Sony, que toda vez que ele desligava o telefone, ele tinha uma crise de choro e ficava repetindo: eles vão. Também foram encontradas supostas notas escritas à mão pelo Michael Jackson, onde ele dizia que a Sony
matar ele porque ele conseguiu reaver o controle do seu próprio catálogo. E isso tudo se conecta com a situação atual e com Diddy através do nome de uma pessoa, o Fahim Muhammad. Fahim é o chefe de segurança do Diddy, supostamente... Gente, já é uma pessoa nova nesse caso aí, gente. Tô falando. Ele tem muito poder, principalmente nas polícias de Los Angeles e de Miami. Inclusive, tem carta branca da indústria musical para apagar problemas que surjam. Nos últimos dias de sua vida, o Michael Jackson ia fazer uma turnê e, por conta dessa turnê, a Sony contratou uma nova equipe de segurança para cuidar dele. O chefe dessa equipe de segurança era o Fahim Muhammad. O Fahim estava dentro da casa do Michael Jackson no dia que ele faleceu. E como chefe da segurança, ele era o responsável por contactar a emergência. Hoje já se sabe que a ligação pro 911 foi feita só 1 hora depois que eles descobriram o Michael Jackson inconsciente. Olha esse favor que eu faço. Não, ninguém... Se não tiver um like aí, gente, por favor, né? Ai, meu Deus. Na cama. E o Fahim tinha só 21 anos quando tudo isso aconteceu. Ele tinha acabado de se formar, ele se formou em 2008 em administração, e eu acho muito estranho uma pessoa tão jovem ser chefe da segurança do rei do pop, só que aparentemente o Fahim tinha uma experiência na CIA e por isso que ele foi contratado. Foi depois disso que ele virou chefe de segurança do Diddy. Depois que ele deixou o rei do pop morrer, ele foi promovido a chefe da segurança de um dos chefões da música. E sim, o Tommy Mottola é amigo do Diddy, inclusive vendeu a sua casa em Miami pro Diddy. Uma das pessoas que mais sofreu pela morte do Michael Jackson e mais apareceu homenageando ele na mídia na época da morte foi justamente a Mariah, que era amiga próxima dele. Neste caso, então, a música do J. Cole, She Knows, tá se referindo a Mariah Carey, que sabe o que aconteceu com o Michael Jackson. Não só isso, ela também sabe o que aconteceu com a Aaliyah e ela sabe o que acontece dentro... Então são várias pessoas que sabem, várias Amapô que sabem. A Mariah Carey sabe, a Beyoncé sabe, a esposa, a Aaliyah sabe, a esposa dele sabia. Eu acho que, tipo, entendi. Eu acho que ele meio que dava a entender que era, minha esposa sabia que eu traía pelas tentações da indústria musical. Mas ele deve ter, tipo, falado pra esposa dele, eu vou falar sobre isso, mas na verdade não é isso que eu tô querendo falar. Essa música aí, talvez não seja nada disso. Mas não tem como não ser nada disso, porque ele fala das mortes dos artistas que morreram, assim, de maneira, tipo, bizarras e estranhas e sem uma explicação lógica. Da indústria, porque ela foi casada com um desses chefões. Não só casada, mas também perseguida por ele. Tá, gente, esse é o último que eu vou interagir com vocês aqui, porque eu vou reagir com vocês, porque eu não assisti. É sobre a irmã do Michael Jackson falando sobre o que ela acredita. Não sei o que tem nesse vídeo, porque eu não assisti. Agora, tem 2 vídeos que eu dei uma olhada por cima, que são os 2 últimos que eu vou deixar, que se você chegou até aqui, eu acho que você está interessado e deve ver os 2 vídeos finais. Bom, se você gostou de toda essa coletânea que eu fiz, de toda a ordem que eu apresentei aqui dos vídeos, para te atualizar e para você entender mais desse assunto, não deixe de deixar o like, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que deve saber desse assunto ou ir mais a fundo desse assunto e deixa aqui os comentários do que vocês acham sobre tudo isso, tá? Interaja comigo, engaja meu vídeo, me ajuda a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado e de nada, foi um prazer fazer esse vídeo. Eu amo criar conteúdo e por isso que eu estou aqui no YouTube, tá? Beijo! Por que eu tô dando tchau? Depois eu dou tchau, gente. Eu sou assim, às vezes. Tá nas mãos de Deus. No sangue de Jesus tem poder. That position themselves in his life. Pior que todo mundo coloca essa música do She Knows. Chega dessa música do She Knows. Pra que colocar She Knows no fundo? Position themselves. Se posicionaram para controlar e tirar vantagem dele. And take advantage of him. And that eu tenho que ir pausando, gente. Isso foi o que me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Porque eu sabia que algo terrível aconteceria no final. Sem mencionar o fato de que Michael constantemente me dizia: Latoya, se eu morrer, eles vão me assassinar. Eles vão me matar. Ele me disse isso, Bárbara. Quando eu descobri que ele tinha morrido, eu disse, isso não foi um acidente. Seu irmão foi assassinado? Aí eu falava, você é sonsa, gata. O que eu acabei de falar aqui? Eu sempre acreditei nisso desde o primeiro dia. Quem matou seu irmão? Se eu soubesse, gata. Eu não sei quem exatamente. Acho que tem mais jogadores envolvidos do que sabemos.
then we know. This I knew my Agora a segunda parte. opinion. This É apenas a minha opinião. É o que eu sinto. is what I feel. I know what Michael Eu sei que Michael tinha medo. was afraid of. I know that Eu sei que quando você está em uma posição when you're in a position, do que ele tinha medo. Deixa eu terminar de falar. he was afraid of his life. Ele tinha medo da He vida. would say, "I'm afraid of my life. Ele dizia: tenho medo da I'm vida. afraid they're gonna assassinate. Tenho medo de que me I'm assassinem. afraid they're gonna kill me." Tenho medo que me matem. He would always Ele sempre falava isso, Bárbara. say that, Barbara. This is just my. Deixa de ser sonsa, Bárbara. Não posso rir desse assunto, desculpa, gente. Agora o último vídeo, e aí acaba aqui, gente, porque eu já tô aqui, ó, há 2h14 gravando aqui pra vocês. É claro que esse vídeo não vai ter 2h14 porque eu vou editar, mas eu tô dando o meu melhor aqui pra vocês trazer essa informação, esse entretenimento de uma maneira clara, boa e babadeira pra vocês. Então, mais uma vez eu peço, tô mendigando sim, dá o seu like, compartilha, ajuda o projeto. Então vai lá, pra finalizar, esse é o vídeo que ele fala da Sony. No final eu só vou dar tchau, tá? Graças a Deus. These guys work really hard at their craft, but the story ends the same. They usually are broken, torn, and usually just sad. Ah, só vou falar aqui, ó. Ele fala assim que tipo eles são abusados e a história sempre termina de uma maneira triste. Nos anos, sei lá o que aqui, 90, ou se duvidar 80, ele falando meio que aconteceu com o Justin Bieber, entendeu? Então, tipo, aqui ele já fala, já relatando do que acontecia na indústria musical, que até hoje provavelmente nada mudou. And the story is very sad in the end because the companies take advantage of them. They really do. And Sony you know, being the artist that I am, at Sony, I've generated several $1 billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Can't let them get away with what they're trying to do because now I'm a free agent. Yeah. I just owe Sony one more album. It's just a box set, really. It's with 2 new songs, which I've written ages ago. So I'm leaving Sony a free agent, owning half of Sony. So, Ah, eu não tinha entendido quando ele falou que... Desculpa cortar. Que ele falou que possui, tipo, metade da Sony. Ele tá querendo dizer assim, que ele deu bilhões de dinheiro pra Sony. Então, como se fosse que ele... Eu tô deixando a Sony hoje possuindo metade da Sony. Quer dizer assim, se eles são o que são, é por conta de mim, entendeu? Acho que é isso que ele quis dizer. Ó, então eu possuo metade das publicações da Sony. Tipo assim, a Sony é o que é porque eu tô ali. Que, tipo, de todo o serviço que ela tem com outros artistas, eu produzo a metade do que eles têm ali de material, entendeu? own half of Sony's publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it, but I just... Então, tipo assim, eles estão com raiva porque eu saindo, eles perdem metade do faturamento que eles têm, entendeu? I just did good business, you know. So, the way they get revenge is to try and destroy my album. And Tommy Mottola is a devil. Gente, ele abriu muita boca. Muita boca. A Kata Kironi, ele fala assim que não quer que grava. Por isso que é importante esse vídeo. Esse vídeo tá muito mais completo do que os outros que a gente viu. Ele falou, vou falar uma coisa aqui, vocês não gravam. Aí ele fala assim, quer saber? Se vocês quiserem gravar, eu não ligo. I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. Say it.
Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. Ninguém desligaria se ele estivesse falando sério. No what? I don't mind. Tape it. Oh! Michael is getting gangster today! Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. We can't allow him to do this to great artistry. We just can't. But still, I promise you, the best is yet to come. Yes! Promise. I'll be back! E morreu. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse compilado, desse resumão, dessa organização de vídeo que eu fiz pra vocês. Foi com muito carinho. Um beijo, tchau!